Olá, eu sou Henrique e hoje vamos falar sobre os fatiadores, essenciais no processo de impressão 3D. São eles que fazem o intermédio entre a modelagem e a impressão 3D. Transforma arquivo dos formatos STL, OBJ para um arquivo do tipo G-Code, que é interpretado pela impressora. Como já vimos anteriormente, o processo de impressão 3D é a criação de objetos sólidos, empilhando camadas bidimensionais a partir da base até o topo de um objeto. Cada camada é transformada em uma série de movimentos individuais que, interpretados pela impressora, compõem o objeto. Existem diversos fatiadores no mercado, mas sem dúvida o mais popular é o Cura, desenvolvido pela Ultimaker, que além de gratuito é de código livre. O fatiador pago mais popular é o Simplify 3D, mas ele vem perdendo muito sua posição no mercado devido a seu preço relativamente alto, a falta de atualizações e a grande melhora dos fatiadores gratuitos. Em nosso mini curso nós vamos utilizar o fatiador Cura, que além de gratuito é o mais popular de todos, e se alguém quiser se aprofundar ainda mais em todas as propriedades e parâmetros deles, é possível encontrar até mesmo no YouTube cursos dedicados a esse fatiador. Mesmo assim, você pode usar qualquer fatiador. As propriedades básicas e os conceitos são basicamente os mesmos para qualquer um deles. Além disso, existem diversos outros fatiadores na internet que você pode testar, e se algum desses lhe agradar mais, utilize, não tem problema. Você pode até mesmo ter vários fatiadores instalados em seu computador e utilizar aquele que melhor se adequar ao trabalho que for executado. Então agora vamos para o computador que você vai conhecer o Cura. Com o Google aberto, vamos procurar por Ultimaker Cura. No primeiro link você vai abrir o site da Ultimaker e clicando em Download e selecionando o sistema operacional, você vai baixar o instalador do Cura. Quando concluído o download, abra o instalador e dê permissão para ele fazer a instalação. A instalação do Cura é basicamente você ir avançando através das páginas até você finalmente poder instalar ele. Uma vez instalado, basta clicar em concluir que vamos abrir já o fatiador. Quando abrir o fatiador pela primeira vez, ele vai pedir para você instalar uma impressora. Então clique em adicionar uma impressora local para exibir as opções de impressoras e aqui você vai procurar pelo modelo da sua. Daí depois é só clicar em adicionar. Aqui vai mostrar as configurações de sua máquina, como por exemplo o tamanho da mesa, se ela é aquecida ou não, o G-Code de inicialização e finalização da impressão. E aqui em extrusor 1, não se esqueça de conferir o diâmetro do filamento, mas na maioria das vezes vai ser 1.75 mesmo. Agora basta clicar em próximo que sua impressora está devidamente adicionada. Se você acabou fechando sem querer ou simplesmente não apareceu essa aba, basta clicar aqui no canto esquerdo e gerenciar impressoras. Aqui vai aparecer a lista de suas impressoras, onde você pode atualizar firmware e fazer novos ajustes em sua máquina. Muito bem, agora vamos propriamente para os parâmetros da impressão. E para isso vamos clicar nessa barrinha aqui, que ela vai expandir e mostrar um monte de opções para nós. Por padrão, já vem alguns perfis de impressão de acordo com a impressora que você selecionou antes, e são muito bons na maioria das vezes. Você pode até mudar qual perfil está usando, se você quer mais qualidade ou mais velocidade em sua impressão, mas nós vamos pelo menos conhecer as configurações personalizadas da impressão. A altura de camada é o principal fator que resulta em velocidade ou qualidade. A altura de camada é basicamente a grossura de cada fatia do modelo, que pode ser bastante fina caso queira uma maior qualidade ou bastante espessa caso queira uma maior velocidade. Achar um valor intermediário que entregue qualidade e velocidade pode depender de objeto para objeto. Peças de engenharia geralmente podem ser impressas com uma altura de camada maior para poupar tempo, enquanto objetos decorativos podem ser impressos com uma altura de camada menor para obtermos mais detalhes. A maioria das impressoras utiliza bico de 0.4 mm com uma altura de camada de 0.2, que já entrega uma boa qualidade sem gastar muito tempo de impressão. Caso você queira aumentar a espessura de camada, procure que seja até 75% do diâmetro do bico. Em um bico de 0.4 mm seria 0.3, ou no máximo 80% do diâmetro, pois valores maiores comprometem a aderência entre as camadas. Largura de camada. Quando o filamento sai do bico, além da altura de camada, terá uma largura que ela vai ocupar. Normalmente esse valor é de 100% da largura do bico da impressora, podendo aumentar até 120%. Você pode testar esses valores em sua impressora, mas um valor que serve na grande maioria das impressoras é 110%, ou seja, em um bico de 0.4
0.4mm, significa que a largura de camada será de 0.44. Nunca defina a largura de camada para menos de 100% do bico, pois também compromete a aderência das camadas, podendo arruinar a impressão. Deixar 0.4 também vai funcionar. Perímetros. Os fatiadores produzem as peças basicamente imprimindo os perímetros sólidos e depois apenas um pouco de material no interior, para utilizar menos filamento e ter uma impressão mais rápida. Geralmente são 4 camadas de base e de topo e as paredes possuem 2 linhas. Nessas horas surgem alguns problemas. Para imprimir a base, a mesa precisa estar bem nivelada. No topo, como vai imprimir no ar, é preciso de algumas camadas até uniformizar a superfície. Por isso, não deixe poucas camadas de topo, pelo menos até a impressão se normalizar. 4 camadas geralmente são suficientes. Já nas paredes, o problema são sobressalências, pois o material não tem apoio e será impresso no ar. Mas diferente da camada de topo, não tem o preenchimento para dar suporte na impressão dessas partes. Preenchimento. Para economizar bastante tempo e filamento, ao imprimir uma peça, não deixamos ela sólida. Onde não é parede, topo ou base, buscamos imprimir o mínimo de material possível, geralmente apenas como suporte para a impressão do topo. Além disso, o preenchimento ajuda na resistência das peças, mas em quase todas as suas impressões vai utilizar entre 0 e 20% de preenchimento. Para aumentar a resistência das peças, é mais fácil aumentar a espessura dos perímetros. Por exemplo, deixar o topo e a base com 6 camadas e as paredes com 3 voltas. O preenchimento pode ser feito através de diferentes padrões, alguns deles mais rápidos, mais resistentes, que economizam mais filamento e alguns até com algum apelo estético. Temperatura. A temperatura da mesa e do bico geralmente são indicadas pelo fabricante do filamento, por isso basta checar na embalagem ou no próprio rolo que você vai obter esses valores. Velocidade. Depende muito da construção física da impressora. Impressoras mais robustas podem imprimir mais rapidamente, mas em grande parte delas é utilizado o valor de 60 mm por segundo. Se você notar que as paredes dos objetos impressos não estiverem com uma qualidade muito boa, tente ir reduzindo a velocidade da impressão de 10 em 10, até achar um valor que agrade. Velocidades maiores requerem uma fluidez maior do filamento derretido. Então, caso o extrusor não esteja conseguindo empurrar o filamento, tente ir aumentando a temperatura do bico de 2 em 2 graus, até que o motor consiga empurrar novamente o filamento. Já em velocidades menores, como o filamento fica mais tempo no bico, se a temperatura estiver muito alta, ele pode fritar dentro. Então, se estiver imprimindo muito devagar, deixe na temperatura mínima recomendada pelo fabricante, e se notar algum problema, vai aumentando de pouquinho em pouquinho a temperatura. Refrigeração. Essa refrigeração é referente às fãs que refrigeram o filamento depois dele sair do bico, e por isso nem todas as impressoras têm. Muito importante ligar as fãs para imprimir os ligamentos chamados de pontes, que unem 2 partes das peças que não possuem material para suportar a camada. Alguns filamentos, como o ABS, não podem ser impressos com refrigeração ativada, por isso basta deixar em 0%. Retração. Enquanto o bico estiver se deslocando entre 2 lugares na peça que não estão conectados na mesma camada, é normal que vaze um pouco de filamento, pois ainda tem pressão dentro do bico. Caso isso esteja acontecendo, tente ligar a retração. Para impressoras Direct Drive, algo entre 1 e 2 mm deve resolver. Para impressoras Bowden, é preciso uma retração de 5 a 8 mm. Suporte. Lembra que eu falei que o problema dos perímetros são as sobressalências? Então, às vezes você até consegue imprimir sobressalências mais suaves, porém, em alguns casos, a peça vai estar completamente isolada do, digamos assim, corpo principal do objeto. Nesses casos, é preciso habilitar os suportes, que vão servir como estrutura base para essas partes impressas no ar. Adesão na mesa. Dependendo do formato de um objeto, a superfície em contato com a mesa é muito pequena, e isso aumenta muito o risco com que ela desprenda da mesa enquanto estiver imprimindo, e você perca sua peça. Nesses casos, adicionamos um brim para que esse material ajude na aderência da peça com a mesa. Se a peça for grande, não há necessidade desse brim. Nesse caso, habilitamos o skirt, que faz uma espécie de contorno na peça com o objetivo de uniformizar a extrusão do filamento. E por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado e até o próximo vídeo.